Pegando os documentos do RPG Sinais do Outro Lado. Primeira vez que eu vou reagir a Gabi aqui, mas eu tava a fim de assistir os vídeos dela de teorias. Então, vambora. Acho que a coisa do Fer é sempre culpa dele, eu sempre soube. Morri. Grande bag, mano, vamos lá. Eu gosto das teorias da Gabi, mano. Esse documento, ele vai ficar disponível até depois do final da temporada, né? Mas ele vai ficar aí disponível. E eu juntei informações que me pareciam relevantes pra gente começar a nossa investigação dos sinais do outro lado. Então eu vou passar esse documento com vocês pra gente fazer as paradas. Muitas das coisas que estão aqui, tipo, eu printei telas da live, eu coloquei print. Ó, bonito o fundo dela, né, mano? Ó, bonito. E eu fui colocando as paredes. paradas pra deixar bonito. com a maior quantidade de informações que eu pudesse. Os documentos, Vamos acho lá. que fica Isso aqui foi só pra dar um grau, só fica, pra acho que ficar na página, minimamente legal. Na wiki, no caso, né? Isso aqui não tem nada e no Twitter, talvez. Eu vou ler, porque eu escrevi, então foda-se. Este documento faz parte de uma investigação paranormal confidencial. Em uma situação de perigo, destrua imediatamente. Esse documento é um documento que eu sempre vou começar a fazer ele durante a sessão. Então, durante as sessões, eu vou estar assistindo e escrevendo nele, certo? E pós-sessão, eu vou repassar ele com vocês. E se eu esqueci de algo importante, vocês vão me ajudar a lembrar. Então vamos lá. Foda. Eu comecei escrevendo algumas coisas que eram pontos-chave pra mim do trailer. Então isso aqui eu escrevi do começo da sessão de hoje, antes de eu saber o que a gente tava esperando. Eu escrevi os alheios, os sinais do outro lado, as abduções, os desaparecimentos, as interferências e as filmagens. As interferências e as filmagens eu escrevi no começo da sessão. Eu acho que são pontos-chave sobre as coisas que a gente vai ver daqui pra frente. As informações do Deadman Switch do Morato. Todo mundo já sabe isso aqui. Quem assistiu a minha live dissecando o primeiro trailer lá, o teaser, né? Já viu isso aqui, mas eu anotei as coisas que me importavam. Que o usuário era Morato, a senha era alheios. Eu acho que essa senha pode vir a calhar mais pra frente. Eu também acho. Eu acho que num futuro próximo talvez a gente precise de algo assim. O IP, mas aí depois o IP a gente descobriu que era do site do Ordem, mas ficou ali, de qualquer forma. Tem os arquivos com horários, tem a data, né, que o Morato supostamente foi abduzido, desapareceu, e os horários. Não é a data que ele foi abduzido, né, tipo, ele ficou sem atualizar o terminal, ele sumiu, e aí os arquivos do Deadman Switch foram automaticamente ativados. Então foram ativados e enviados os arquivos sobre os 5... E a sessão foi destruída depois. Cada um deles. Após a transferência, a sessão foi destruída. Isso aqui é só os detalhes do teaser, ok? Entenderam até aí? Vamos lá. Eu anotei as informações do episódio 1 que me pareceram mais interessantes e eu anotei elas por tópicos. Eu anotei informações sobre o Morato, eu anotei informações sobre o Calisto, eu anotei eventos do episódio 1 meio que em ordem de acontecimento. Eu anotei... Nossa senhora! Coisas que eles encontraram nos computadores. As câmeras, ótimo. E eu anotei os documentos que foram encontrados no caminho. Eu me organizei toda. Então, toda sessão a gente vai atualizar, tipo... A minha próxima sessão, eu vou atualizar a partir do fim do doc. Então, a gente sempre vai ter salvo nesse documento a nossa teoria inicial. E aí, lá no fim do RPG, a gente vai comparar se a nossa teoria inicial coincidia com a teoria final, entendeu? Faz sentido? O Morato, primeiramente, ele chama as criaturas paranormais de alheios. Não sei se é pra, tipo, diferenciar de alienígenas, pra não ser um RPG alienígena, e sim os alheios são a forma que ele chama os alienígenas. Ou eles se chamam alheios porque eles não são alienígenas, eles são criaturas paranormais que tem uma vibe alienígena. Talvez seja isso. Porque, assim, alienígena é um ser que veio de outro planeta. Certo? Um alheio é uma criatura paranormal, meio parasita, meio, sabe? É outra coisa. Então eu acho que o alheios é pra diferenciar. Tipo, não é um alienígena, não é alguém que veio de outro planeta. É alguém que veio do outro lado. É alguém que veio do paranormal. Eu anotei que o Morato era amigo e líder do grupo, porque foram ditos nas palavras isso. Ele era possivelmente um mentor. Ele era um mentor, mas ele possivelmente treinou o grupo, né? Na minha concepção, eu entendi que o Morato treinou todos eles. Então, apesar de ele treinar o grupo pra lutar contra o paranormal, o grupo não conhece a Ordem. Sim, isso é muito importante. É por isso que não tem não tem separação de cultista e de... ritual, e da galera que enfrenta o culto, no caso. Porque é tipo o... Que nessa época eles não gostavam de juntar as coisas. A gente a atirar, a bater, etc. Ele podia não ter falado que ele é da Ordem. Ele podia ter só ensinado a gente a castar ritual, a bater, a atirar. O Morato fez isso, ele não falou da Ordem, ele só ensinou esse grupo a lutar. O Morato estava investigando criaturas paranormais, que são os alheios.
que pareciam estar conspirando por um mesmo objetivo. Foram usadas essas palavras na sessão hoje. E que eles eram, tipo, criaturas conectadas. É que provavelmente Parece que era ele foi ocultista, né? expulso, afastado da ordem por conta disso. E nessa época a ordem tipo não assim, mexia com eu não sei se culto. vocês pegaram esse diálogo. Foi um diálogo do Calisto. Ele falou uma parada de tipo, foi assim que ele foi expulso ou afastado aí ele para, assim. Ele. Eu não sei exatamente se é porque ele tava investigando os alheios e ele começou a criar uma conspiração. De, tipo, eu acho que esses talvez por alheios ele ser estão um conspirando pelo mesmo ocultista, ele objetivo, deve ter ido sabe? muito além do que a Mas, ordem na pelo época que eu entendi, fazia. ele meio que Ele foi deve ter expulso tentado porque pesquisar tava muito indo mais do que a longe ordem demais. permitia, então tipo, ele precisa acabou sendo expulso por descobrir conta exatamente disso. o que fez ele ser expulso. Provavelmente. Eu acho que a gente pode, tipo, focar nessa parte aqui do foi expulso pra tentar entender o motivo de ele ter sido expulso. Eu acho que é um bom ponto de marcar de vermelho aqui. Que a gente quer entender por que ele foi expulso. Ele também usava rituais. Então, mas eu não sei se isso é motivo bastante pra a ordem quicar alguém nessa época. Será que era? Tipo assim, eu imagino que poderia ser, sim. Mas deixa essa abertura. Tipo, naquela época talvez. Mas vocês precisam pensar também que não necessariamente o Morato contou pros outros que ele sabia usar ritual. Não necessariamente ele falou na ordem. Afinal, se ele era um membro da ordem, ele sabia que a ordem não gostava de rituais. Então, não necessariamente a ordem sabia que ele castava ritual. Tem que pensar nisso. Eu acho que não tem a ver com ritual. Eu acho que o ser expulso dele foi tipo assim, ele chegou na ordem e começou a falar assim: gente, eu tô investigando essas criaturas que eu tô chamando de alheios e eles estão conspirando pro mesmo objetivo. Pode ser, porque tem os documentos que ele marca que eu não sou louco, ele escreve bastante, né? Tipo, eles pensam todos como se ele estivesse tentando se convencer pra ele também e e tal. E convencer as pessoas que fossem ler também. Louco, idiota! Né? Tá. Sim, faz sentido. Que mané conspiração? A gente não lida com teoria da conspiração aqui na ordem. Você tá afinando a membrana, criando essa verdade. conspiração. Você tá fazendo o contrário do que a ordem quer. Você tá afinando a membrana. Sim, ele escreve tá sobre isso. Medo, tá ligado? Então eu imagino que poderia ser isso, talvez. De ele começar a gerar essa... querer alimentar essa teoria da conspiração pode ter feito ele ter sido expulso da ordem. Mas, enfim, isso aqui é uma parada que eu acho que a gente vai descobrir mais pra frente. Vamos seguir, vamos continuar. Após o desaparecimento, o Deadman Switch do Morato foi ativado e os arquivos foram enviados. Dentre eles, muitos arquivos corrompidos e a filmagem. A filmagem é aquela primeira filmagem da sessão, tá, chat? A primeira que o Celp te mostrou depois, os slidezinhos dela. A filmagem Caralho. Oi? Dicção. Fala sobre a interferência dos alheios no local. Então, os alheios estão interferindo no local, que é a cidade de Varminho. A cidade de Varminho é muito bom, né? Varminho. Tá em Varminho. As interferências de alheios no local, que é Varminho. A cidade parece o ninho. Essa observação eu achei muito importante. Eu acho que as pessoas não deram o devido valor a ela. O Selbit literalmente fala que o Morato disse, né? Ele lê a fita do Morato e o Morato fala: a cidade parece o ninho. Eu acho que não foi dado a devida atenção pra essa parte aqui. O casal de onde tá se originando, né, Eu vou marcar essa parte aqui, que é meio que eu cliquei pra fora. Eu acho que a cidade parece o ninho foi uma premissa que foi meio ignorada pela galera. Mas ele falou isso, a cidade parece o ninho. Isso eu achei muito importante. Vamos continuar. As pessoas estavam sendo levadas. Faz o Morato relação à origem, né, pra proteger os inocentes. dos parasitas, ele né? tava querendo envolver poucas pessoas nisso, então eu acredito que a Dara, o Xande, o Lírio, o Chico, o Biso só foram envolvidos porque o Morato morreu. Eu acho que esse era o objetivo do Deadman Switch. É tipo, envolver poucas pessoas nesse rolê e se algo acontecesse com ele, ia chamar os 5 pra ajudar. Eu especialmente acho que os 5. então, até o momento que os 5 que ele não morresse ou fosse abduzido ou qualquer coisa, os 5 não seriam chamados. Eu acho que os 5 só seriam chamados se desse merda, porque ele queria envolver poucas pessoas nisso. O último vídeo enviado para o computador foi esse, que é essa filmagem, e a partir disso ele gravou o resto em fitas. Ficou entendido que ele gravou o resto em fitas. Onde estão essas fitas? Eles encontraram essa observação, chat, eu anotei antes deles encontrarem algumas fitas na casa. Lá na casa da família lá. Mas eu acredito que podem existir mais fitas. Porque aquelas bem fitas possível. não entregavam muita coisa. Tinham várias informações, mas não entregavam tantas coisas assim. Então, a gente tem essa observação de talvez tenha mais fitas, ok? Eu não acho que talvez tenha mais fitas, eu tenho certeza que tem mais fitas. E ele aparece segurando o arquivo confidencial na fita, nessa primeira filmagem que aparece no RPG. Aí a gente descobriu a existência da Granja Abobrinha, que as pessoas começaram a desaparecer lá, e o Morato foi lá pra investigar esses desaparecimentos. E o Morato contatou o Calisto
O Selbit disse, o Callisto falou, tipo, umas 2 semanas ele me contatou, então eu não sei se é, tipo, 2 semanas desde que ele desapareceu, ou fazia 2 semanas na história que ele tinha contatado, mas Morato contatou o Callisto há umas 2 semanas falando sobre um milharal. Anotei o detalhe do milharal. Agora é sobre o Callisto. O Callisto é sus pra caralho. O Callisto, né? Porque ele chegou claramente em uma van sus. preta, ele Sim. entrou na pizzaria, Sim. ele pediu a pizza especial pra pegar nos fundos, Sim. revelou a Não passagem dorme secreta direito, só que dorme de aconteceu dia. no forno da Toma café pra pizzaria, no caralho. escritório de investigação, que era do Morato, né? Ele é amigo do Morato. Né? Ele é um especialista em linguagens e consultor paranormal. Eu achei, quando ele falou que ele é especialista em linguagens, eu achei isso aqui também peculiar. Porque eu acredito que, levando as marcas que foram feitas no milharal para o Callisto pode ser a pessoa que saiba traduzir. O Callisto pode ser um tradutor. Pode ser de também, mas eu acho linguagem o Callisto muito sus. dos alheios. Porque se ele é um consultor paranormal, ele manja do paranormal. Sim. Se ele manja do paranormal, ele pode manjar das próprias escritas paranormais, já Com que ele é um certeza. especialista em linguagens. Eu imagino Porém, que ele é muito Callisto possa ser o tradutor das paradas no milharal que eles encontrem. Eu acho que eles poderiam, por exemplo, a equipe poderia fotografar, filmar essas marcas, né? E quem traduziria seria o Callisto. Eu acho que pode rolar essa conexão. Ele conhece, e isso aqui é uma observação muito importante também, o Callisto, ele conhece a Ordem, e ele conhece muito bem os equipamentos da Ordem, porque quando a Dara perguntou o que era aquele cubo, ele falou, é um emissor de pulsos paranormais. Ele explicou o que era o cubo. Então o Callisto não apenas faz parte da Ordem, manja de línguas e é um consultor paranormal, como além de tudo ele conhece os equipamentos. Será que a Van Preta na verdade é da que Ordem? são usados pela Ordem, usados, enfim, na luta contra o Na real é da paranormal, Ordem como o caso mesmo? do emissor de pulsos paranormais. E aí, Então, o tipo, Callisto teve aquele negócio deles estavam. me faz crer Eles analisaram que é a uma van, né? pessoa Deles aí, sentiram um negócio paranormal sei lá, muito forte, que daí até 60% bugou de a. Nex, assim, pra mais. Até Eu acho bugou que lá ele a câmera um e tal. NPC muito forte, muito inteligente e com muitas cartas Eu na acho meio manga que a gente sus, tá não ligado? sabe Tipo, ainda. eu ainda não Ou sei. o Callisto é um alheio. Então, eu tô a um passo de dizer isso também, porque, tipo. O Callisto, ele claramente é muito sus, entendeu? É que eu acho que o ponto que deixa ele mais sus é justamente a Van Preta. Só que se a Van Preta, na verdade, tiver a ver com a Ordem, aí é outra história. Só que o fato do Morato ter escrito justamente Van Preta como se fosse, tipo, um alerta, é uma coisa a se pensar, tá ligado? Porque a gente não sabe se a Ordem vai vir atrás da galera pra tentar fazer alguma coisa. Tipo assim, eles vão descobrir que o Morato foi muito além do que ele devia. Ele envolve uma galera inocente nisso, que no caso é esses 5, que tipo, eles vão lá pra salvar o Morato, mas vão se fuder no meio. E aí no fim das contas o que vai rolar é que vai todo mundo se fuder, entendeu? E daí fica nessa coisa. Ou o Callisto é realmente um alheio, e ele talvez ele com um parasita ou alguma coisa do gênero dentro dele, né? E aí a Van tá relacionada a pessoas que estão justamente, né, desse lado aí dos alheios. Ou ele realmente é só um cara da Ordem e a Van Preta tem a ver com a Ordem em si. E aí, tipo, a Van Preta vai representar justamente uma ameaça em relação à Ordem pro Morato, porque ele fazia bosta e ele, né, foi afastado da Ordem. E aí, hoje em dia, de certa forma, dá pra dizer que eles não estão do mesmo lado, vamos dizer assim. E, posteriormente, talvez eles se unam, na verdade, né? Existe essa possibilidade também.